Ah, o Santuário. Um lugar tão comum pro fã de Cavaleiro Zodíaco e que nós vemos sendo retratado várias e várias e várias vezes, e que ele é tão completo e tão bem feitinho que acho que as pessoas esquecem justamente essa grande valência não apenas do Kurumada, mas dos outros autores de Saint Seiya ao retratá-lo. Muitas vezes falamos do Templo de Poseidon e como ele poderia ter tido uma representação um pouco mais magnânima, afinal é o Templo do Imperador dos Mares, ou mesmo falamos sobre como o submundo tinha uma ideia muito excelente, coisas complexas, plots interessantes que poderiam surgir a partir daquelas localidades, mas que nunca se concretizaram, infelizmente. O Santuário, por outro lado, é extremamente completo em quase tudo que ele se propõe. Hierarquia, localidades, o que cada um faz, tudo é muito bem delimitado. Não apenas pelo Kurumada, porque obviamente ele é o autor da obra e quem fez a maior parte das regras daquele universo, como mesmo os autores de spin-off também conseguem pegar tudo isso e mostrar de excelentes formas aquilo que foi demonstrado também na saga clássica. Então, pensando nisso e dar um pouco mais de atenção ao nosso amado Santuário, eu pensei em fazer esse vídeo para apresentar como funciona o Santuário, o que temos nele, explicar hierarquias e para que serve cada uma das patentes do Santuário. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo, tem bastante coisa para falar. Para a gente começar a nossa conversa, acho que é importante definir o que é o Santuário. E, em poucas palavras, o Santuário é o local responsável por formar cavaleiros, por dar função a eles, por emitir ordens e também para fazer a proteção da deusa Atena. O Santuário existe para guardá-la, vigiá-la, protegê-la, dar suporte a ela e fazer com que os cavaleiros cumpram justamente as suas vontades, os seus ideais e tudo aquilo que lhes foi ensinado ao longo de vários anos de treinamento. Essa é uma definição simples e acho que sintética daquilo que é o Santuário verdadeiramente. Nós vemos isso sendo aplicado na obra de várias formas. Partindo do ponto de vista de estrutura, o Santuário também é bem diversificado. Muito mais do que o Templo Submarino, na minha visão, afinal, é apenas o grande suporte principal e os vários pilares ao redor, pelo menos aquilo que nos foi mostrado na obra. Provavelmente devemos ter outras estruturas do Poseidon ali no meio, e diria que é tão complexo quanto o submundo apresentado principalmente pelo Kurumada, numa página que ele desenhou do mangá, mostrando toda a estrutura de forma detalhada do inferno. O Santuário é basicamente composto por algumas estruturas muito interessantes. A primeira delas, que é muito comum a gente ver não apenas no clássico, mas vimos também em The Lost Canvas, vimos em episódio G e etc., são os Coliseus. Pelo que se dá a entender, pelo menos para dentro de Cavaleiro Zodíaco, juntando tudo que a gente possui, os Coliseus eles funcionam como locais de treinamento, mas também arenas de batalha para esses cavaleiros. Nós vemos Seiya e Cassius batalhando em uma dessas arenas pela armadura de Pégaso. Quando Shun retorna ao passado e se encontra com o tema, ele se vê justamente na arena de treino que o Seiya também conquistou a armadura, da mesma forma que quando eles chegam ao Santuário usando de jatinho, eles também estão desembarcando ali naquele pequeno coliseu, naquela arena, mas pelo que se dá a entender, existem estruturas maiores também. Não existe um campo de treinamento exatamente definido para dentro do Santuário, já que, por exemplo, quando vemos as cenas da Marin treinando com o Seiya, toda aquela grande estrutura do Santuário poderia ser utilizado de treinamento. O campo de treino é em qualquer lugar, seja num penhasco, seja em algum local quebrando as pedras, mas tudo dentro de um limite que existe no Santuário, porque essa é uma outra questão. O Santuário, assim como todos os outros templos de deuses, não é um local aberto ao público. Pelo contrário, ele está escondido de alguma forma, longe da vista de todos, por mais que ele esteja na superfície, ele esteja no plano da Terra, enquanto os outros estão em níveis inferiores, seja no fundo do mar,
seja no submundo. A gente inclusive vê no episódio 0, quando o Aiurus está quase fugindo com Athena, ele menciona a ponte que eles estavam atravessando, que os levariam ao mundo real, nas palavras dele. O que me faz pensar que existe algum tipo de camuflagem para o santuário que impeça com que as pessoas possam ver. Afinal de contas, a próxima estrutura que eu vou mencionar é gigantesca. As 12 casas do santuário, diferente da representação do anime, que nós vemos várias casas suspensas, é uma representação puramente visual, né? Mas que algumas pessoas acabam pegando para si, ou uma longa escadaria que levaria para cima, pura e simplesmente, o santuário é composto de várias escadarias que vão girando, 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 girando e subindo até o topo na sala do mestre. Nós vemos isso sendo representado mais especificamente em Next Dimension, mas nós também vemos indícios disso, de que o santuário está encostado numa montanha ou em frentes rochosas, ainda no clássico. Em vários momentos, quando os cavaleiros estão subindo as 12 casas, nós vemos eles perto de rochas. Lá na saga de Hades, quando nós temos a luta dos renegados contra a Shaka e temos um plano um pouco mais aberto das árvores salas gêmeas, nós podemos ver um pouco também dessa montanha do santuário que acabou sendo mais fortemente adotada pelo Kurumada em Next Dimension. Nós temos, além disso, o poço que levaria ao Tártaro, que também nos é apresentado em Next Dimension, um local escondido, bem proibido por parte das pessoas, que ninguém ousava chegar perto por conta da energia ruim, mas que nós vemos o Odisseus indo até lá para poder se encontrar com o espírito do Asclépio, que estava preso ainda dentro do Tártaro. Além disso, nessa geografia nós temos ainda 2 outros locais. O primeiro deles é o Cemitério dos Cavaleiros. Todos aqueles que morrem em combate e os corpos podem ser recuperados, eu imagino, ou talvez até mesmo aqueles que não, mas ganham lápides, mas aí eu já entro um pouco mais em conjecturas, têm ali os seus corpos enterrados para o descanso eterno dentro do santuário. Os cavaleiros são todos enterrados ali. Nós vemos o corpo de vários desses cavaleiros sendo enterrados, mesmo que fossem traidores. Saga, Camus, Shura, Afrodite, Máscara da Morte, todos esses lados contrários a Athena no primeiro arco de Saint Seiya, o grande arco do santuário, foram enterrados ali com as honrarias devidas, ainda por serem cavaleiros de ouro também e por terem o perdão da deusa Athena. Fora isso, o santuário conta ainda com mais uma grande estrutura muito interessante e até hoje muito misteriosa para dentro da franquia, Starhill. Nós vemos Starhill sendo mencionada mais de uma vez ao longo da franquia. Em The Lost Canvas nós vemos, salvo engano em episódio G nós também vemos, e no próprio clássico nós vemos Starhill sendo mencionada, além de outras mídias paralelas, como o jogo Saint Seiya Online, em que o nosso personagem chega a visitar Starhill lá no início do jogo ainda. Mas, focando um pouco mais na visão do clássico e do que o Kurumada nos trouxe, Starhill é um local de dificílimo acesso. Nós temos 2 personagens que temos conhecimento de que escalaram uma montanha para chegar até o topo de Starhill. Nós temos 2 personagens que temos conhecimento de que já subiram Starhill para dentro do clássico. O primeiro deles, Saga de Gêmeos. Ele sobe tudo aquilo, um caminho que seria difícil até mesmo para um cavaleiro de ouro, nas palavras do Xion, e vai lá e acaba acontecendo o assassinato do Xion. Posteriormente a isso, 13 anos depois, nós temos Marin escalando Starhill, sendo uma amazona de prata e conseguindo chegar ao topo, mesmo com inúmeros ferimentos e passando pelos seus percalços, para descobrir o corpo de Xion, que ainda estava lá após o assassinato por parte de Saga. Starhill tem 2 funções primordiais por aquilo que entendemos para dentro de Saint Seiya. A primeira delas é ali em Starhill que o mestre consegue observar as estrelas e fazer as previsões para o futuro, especialmente as previsões ligadas às Guerras Santas, aos inimigos, ao despertar de inimigos, como por exemplo é o caso de Hades. Em Next Dimension nós vemos inclusive o Grande Mestre prevendo que as coisas estariam erradas naquela era, já com a interferência da Saori, que estava retornando para o passado, bagunçando completamente a linha temporal e bagunçando os efeitos de algumas questões que existiam para dentro do universo. Além disso, Starhill é um local extremamente exclusivo do Grande Mestre, tanto que quando Saga está lá, ele o repreende, Xion o repreende, dizendo que aquele é um local apenas do Grande Mestre e que nenhuma outra pessoa estaria autorizada a entrar lá. Em The Lost
Canvas, por exemplo, nós vemos a dupla de gêmeos Défteros e Ásperos também em Starhill, onde ali seria um local que guardaria completamente o conhecimento passado através das gerações para os próximos grandes mestres, para que eles fossem lá, estudassem e tivessem acesso a diversas coisas. É lá, inclusive, que o Ásperos fica sabendo do sangue de Athena, a questão envolvendo a armadura e etc. Em Next Dimension, o Starhill também nos é utilizado como uma forma de chegar até o Olimpo, porque seria o local mais próximo a ele da Terra. Acho que também é interessante lembrar do Cabo Sunion, a prisão para onde o Canon foi mandado e preso ali pelo Saga, em que ali dentro do Cabo Sunion ele encontra o tridente de Poseidon selado, e o tridente, o poder do tridente, o leva para o templo submarino também, mostrando um pouco sobre como o santuário consegue fazer conexão com diversos locais diferentes. Olimpo, templo submarino, Tártaro de um modo geral. Nós temos o próprio Yomotsu, que lá em Next Dimension é usado como uma passagem direta do submundo, passando pelo Yomotsu como um caminho de transição para que se chegasse até as 12 casas, que naquele momento estava enfraquecido com o selo de Atena ainda não em sua potência total, e por conta disso, espectros como Minos conseguiram entrar diretamente na casa de Câncer ao invés de subirem todo o caminho desde o início. Então o santuário é esse local de extrema importância estratégica para os cavaleiros, onde eles podem acessar ou estar próximos ou vigiar em diversos locais específicos. É um local extremamente estratégico por parte de Atena e é a sua base principal. Atena é dona da Terra. O santuário é justamente o local para onde ela se defende, e nós vemos que os seus inimigos quase sempre a atacam. No início da saga de Hades, por exemplo, nós vemos que os espectros estão atacando o santuário junto ali dos renegados. No início de Poseidon, por mais que não estivéssemos no santuário, Atena é quase raptada por um Marina e depois é salva por Aioria. Atena é sempre a atacada e ela quase sempre tem que se defender. O que muito mais acontece é ela ter que partir para o contra-ataque. O mesmo aconteceu em Poseidon, e acho que o principal que a gente pode pontuar é saga de Hades, em que ela vai diretamente ao inferno para confrontar Hades e acabar com suas ambições. Então, já que a gente conseguiu definir e mapear todos os locais importantes do santuário e entender por que eles existem, seja o Poço do Tártaro, seja o Cemitério dos Cavaleiros, os campos de treinamento, as 12 casas que servem para a proteção de Atena e do Grande Mestre, agora eu acho que a gente pode entrar em hierarquias. E esse, para mim, é o ponto principal do vídeo. Demonstrar como as hierarquias funcionam dentro de Saint Seiya, a função de cada uma das patentes, mas principalmente como o Kurumada conseguiu apresentar isso para dentro da sua obra e tornar o funcionamento do exército de Atena muito melhor e mais coeso do que a maioria pensa. Quando falamos em hierarquia no santuário, eu sinto que é uma questão muito simples de identificar. Afinal de contas, o santuário nos é apresentado com as patentes das armaduras e com os seus soldados rasos. Então nós temos uma hierarquia básica que seria soldados rasos na base da pirâmide, acima deles os cavaleiros de bronze, acima os cavaleiros de prata, depois os cavaleiros de ouro e por fim o grande mestre, aquele que está no topo dos 88 cavaleiros de Atena. No entanto, se a gente for olhar para a franquia para além do mangá, nós também temos aquilo que o anime nos apresenta com a adição dos personagens Gigas e Piton, que funcionam como oficiais de ordem-chefe na tradução que foi feita. E além dos dois, nós temos incluídos em todo esse ecossistema de patentes do santuário os cavaleiros sem constelação. Mas vamos por partes, destrinchando cada uma dessas patentes, o que fazem e suas atribuições também. Comecemos então pelos soldados rasos. Aqui eu acredito que não tem muito mistério, né, pessoal? Soldados rasos são aqueles soldadinhos que nós vemos, não usam armaduras, no anime nós vemos eles com lanças, acho que no mangá também. Eles não têm muitas habilidades de combate, mas tem uma coisa sobre eles que não fica tão claro assim. Ou seja, todos são aqueles que falharam nos treinamentos e não conseguiram se tornar cavaleiros? Não é dito especificamente sobre isso. Nós temos um exemplo claro de um personagem que falhou no seu treinamento, não conseguiu conquistar a armadura e tornou-se um soldado raso, que é o Cassius. O Cassius, após perder pro Seiya, tem um destino
destino que é um pouco nebuloso, porque o mangá e o anime não focam muito nele. Mas nós podemos ver que as vestimentas que ele usa se parecem muito com a dos soldados rasos que nós vemos. Ele consegue entrar nas 12 casas facilmente sem ser incomodado por ninguém, da mesma forma que os soldados rasos que estavam vigiando a Ioria na sua luta contra o Seiya, antes um pouquinho dela começar, que foram mandados embora com medo de serem atacados pelo próprio. Então o Cassius passou a ocupar esse lugar de destaque dentre os soldados rasos depois de ter perdido para o Seiya a luta pela armadura de Pégaso. Eles fazem rondas pelo santuário e estão diretamente submetidos, por aquilo que entendemos, aos Cavaleiros de Bronze. É a partir daqui, com os Cavaleiros de Bronze, que nós temos pessoas capazes de usar a Cosmoenergia. Os Cavaleiros de Bronze têm habilidades básicas de combate, são capazes de usar Cosmo para nível destrutivo, para manipular, como é o caso do Shun com as correntes, ou mesmo o ar frio, como é o caso do Yoga. Então eles têm boas habilidades de combate, mas não são tão proeficientes quanto Cavaleiros de Prata, e especialmente Cavaleiros de Ouro. Quando olhamos para o anime e o mangá, nós vemos que a função dos Cavaleiros de Bronze é muito mais ter essa liderança com relação aos soldados rasos e fazer essa proteção do santuário também. Nós vemos lá na saga de Hades, tanto Ichi quanto Nachi sendo responsáveis por fazer as rondas, comandar os soldados rasos que ali estão e se reportando, sendo apresentados para nós naquele momento como autoridades perante aqueles personagens também. É um pouco curioso para pensar nisso, já que os nossos protagonistas, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun, Ikki, nenhum deles ocupa necessariamente esse lugar. Pelo contrário, na verdade, o Yoga fica sempre na Sibéria, o Shiryu fica também nos 5 picos antigos, o que nos leva a crer, muito pelo que a gente pode perceber na série também, que os Cavaleiros de Bronze, assim como todos os Cavaleiros, não têm uma obrigação direta de ficar dentro do santuário. Eles também, é claro, são responsáveis por fazerem missões. Por exemplo, nós podemos ver isso em 2 momentos da franquia. Um deles é no especial do Saint Seiya Memories, escrito por Shimaki Kuori, autora de Saint Asho, em que nós vemos um Cavaleiro de Bronze indo atrás do Mestre Ancião e do Shiryu. Também, em um outro spin-off, episódio G, nós vemos um Cavaleiro de Bronze junto a seu mestre no Êxodo de Triângulo, sendo responsável por enfrentar a Medusa, uma Górgona, na verdade. Não a Medusa, peço perdão. Então os Cavaleiros de Bronze também são responsáveis por fazerem algumas missões, mas eles não são especificamente chamados para isso. No entanto, nós temos também um exemplo disso dentro do próprio mangá clássico. É bom lembrar que Yoga, o Cavaleiro de Cisne, foi a primeira pessoa que nós conhecemos a receber uma ordem direta do santuário. Ele é chamado para matar Seiya e os outros por conta da Guerra Galáctica, já que eles estavam quebrando as regras de usar as armaduras por motivos pessoais. Yoga é então mandado da Sibéria para o Japão para participar do torneio e acabar com tudo aquilo que estava acontecendo. Mais tarde, nós inclusive ficamos sabendo que quem providenciou aquela ordem para ele foi o próprio Camus. Então, essa primeira parte é tranquila. Cavaleiros de Bronze, soldados rasos, um comandando o outro, funções em menor escala, e até aí tudo bem. Quando chegamos nos Cavaleiros de Prata, as coisas ficam um pouquinho mais diversificadas, por assim dizer. Então aqui eu quero falar um pouco sobre mangá e anime ao mesmo tempo. Olhamos simplesmente para o mangá agora. No mangá, os Cavaleiros de Prata são aqueles responsáveis por fazerem as missões do santuário propriamente ditas. Eles são a classe que mais entram em combate, fazem missões de reconhecimento e estão em todos os lugares por ordem do mestre. É bom lembrar que, por exemplo, na série clássica, nós vemos Misty, Marin, Asterion, Moses, Algol e todos esses sendo mandados para acabar com os rebeldes do santuário, ou seja, Sei e os outros, mas especialmente eles estavam lá para puni-los com relação ao uso das armaduras por motivos pessoais, já que essa é a primeira grande motivação para que Sei e os outros sejam perseguidos pelo santuário. Então, eles estão ali para cumprir aquela missão de exterminar aqueles traidores do santuário e fazer cumprir-se a justiça do santuário, mas especialmente a justiça de Atena. Quando vamos ao anime, esses personagens
parece ficar um pouco numa interseção. Antes deles serem mandados para acabarem com os Cavaleiros de Bronze, nós temos os Cavaleiros sem constelação. Então, Cavaleiro de Fogo, Dócrates, a própria Geist, esses são os personagens utilizados pelos Gigas para tentar retomar a armadura de ouro e acabar com a vida de Seiya e os outros. O Gigas, pessoal, é o personagem que, talvez vocês se recordem, está sempre próximo ao Mestre Ares, muitas vezes tomando broncas dele, tem uma aparência um pouco esquisita. Ele funciona para dentro do anime não só como uma espécie de conselheiro, mas como uma conexão direta entre as ordens do Grande Mestre, esses Cavaleiros sem constelação, mas também os Cavaleiros de Prata. Por mais que o Gigas não seja mostrado interagindo com Cavaleiros de Prata para mandá-los em missão, já que após a falha do Cavaleiro de Fogo ele foge sem deixar nenhum registro, Piton, que era o seu subordinado direto, assume a sua função, e aí a partir disso nós vemos os Cavaleiros de Prata sendo mandados atrás do Seiya. Então Piton cumpre essa função de fazer o diálogo direto entre o Grande Mestre e os Cavaleiros de Prata que nós conhecemos, sendo então o mestre de ordem-chefe, o oficial de ordem-chefe, na verdade, que o santuário possui, pelo menos para dentro do anime. No mangá, não parece haver esse intermediário entre Grande Mestre e Cavaleiro de Prata. Parece ser uma coisa, de fato, muito mais direta. Ainda sobre os Cavaleiros de Prata, eles também possuem uma função muito importante para dentro da obra, que é a função de formar outros cavaleiros. Eles não apenas fazem missões, não apenas são mestres em combates, mas também vemos eles na função de mestres por diversas vezes. Na série clássica, nós temos Marin de Águia, que é a mestre do Seiya. Nós temos Daedalus de Zephyr, que é o mestre de Shun. O Guilty, não sabemos ao certo qual era o seu nível de poder, se ele possuía uma patente em algum momento, mas não seria estranho ele ser um Cavaleiro de Prata, muito pelo contrário. É por isso, inclusive, que o spin-off Time Odyssey, escrito por Jérôme Melchior e Arnaud Dulon, coloca ele como Jorge de Fornalha, um Cavaleiro de Prata. Percebam então como a patente dos Cavaleiros de Prata é extremamente importante para o funcionamento do santuário. Eles são a maior mão de obra, por assim dizer, que o santuário possui. Fazendo combates, treinando, reportando, identificando, eles são extremamente importantes. E olhando para a franquia, é uma pena que apenas a saga clássica tenha dado pelo menos um gostinho de qual é o seu devido valor e função. Nem The Lost Canvas, Episódio G, nem nenhum outro spin-off conseguiu mostrar com maestria a verdadeira importância desses cavaleiros, na minha opinião. E a própria saga clássica também falha em mostrar a grandiosidade deles, que eu acho que deveria ter sido merecida. É por isso que eu, particularmente, advogo muito por termos um spin-off dos Cavaleiros de Prata um dia. Mas, por enquanto, é um sonho distante. É então que chegamos aos Cavaleiros de Ouro, os mais chamativos, importantes, magnânimos e maravilhosos cavaleiros de toda a franquia. Os Cavaleiros de Ouro têm como função primordial protegerem as 12 casas de Atena. Cada cavaleiro fica dentro de uma casa, protegendo para que o inimigo não avance para a casa seguinte e que por fim não alcance nem ao Grande Mestre e nem Atena. Se os Cavaleiros de Bronze e os Soldados Rasos fazem parte da vigília de uma estrutura ao redor, os Cavaleiros de Prata funcionam como um grupo de ação. Os Cavaleiros de Ouro, para mim, seriam o equivalente a uma última defesa do que o santuário possui. Sendo assim, a sua presença em missões de campo é extremamente rara. Afinal de contas, o Cavaleiro de Ouro é um recurso muito valioso para ficar zanzando por aí e fazendo missões à torta e à direita, como vemos alguns spin-offs fazendo, seja Episódio G, seja The Lost Canvas, seja Santia Show, seja qualquer outro spin-off que usa os Cavaleiros de Ouro em excesso para fazer com que nós tenhamos histórias com os mais mirabolantes níveis de poder, sempre forçando o uso dos Cavaleiros de Ouro, mesmo que, por natureza, eles tenham que ficar dentro das 12 casas. Esses cavaleiros não só têm a função de proteger as 12 casas, mas nós vemos dentro da série clássica que eles também têm a função de formar novos cavaleiros. Dentro do mangá do Kurumada e no anime, nós vemos Doku de Libra, Camus de Aquário como mestres de 2 Cavaleiros de Bronze em específico. Se formos a The Lost Canvas, Doku é mestre de Tema, e por aí vai. Encontramos alguns outros exemplos espalhados pela franquia. Os Cavaleiros de Ouro são então, portanto, um recurso muito valioso para o santuário e que deve ser utilizado com a máxima cautela. E por fim, nós temos aquele que está, novamente, no topo das 88 constelações de Atena, o Grande Mestre. Nós nunca vimos
ao certo quais são todas as atribuições do Grande Mestre. Nós sabemos, por dedução, que o Grande Mestre tem como função organizar todos esses cavaleiros, dar funções, missões, escutar relatórios, organizar exércitos, organizar as defesas, e nós também vemos que o Grande Mestre é capaz de ler o movimento das estrelas e prever quando os inimigos estão para vir, inimigos que estão despertando, e entender mais ou menos quais serão as ameaças enfrentadas por aquela geração. O Grande Mestre também tem como função escolher o seu próprio sucessor dentre os 12 Cavaleiros de Ouro. Nós vemos isso acontecendo na saga clássica, quando Xion estava entre Aiorus e Saga para escolher o seu sucessor e acaba escolhendo o próprio Aiorus. Nós vemos também em The Lost Canvas, quando Sage estava entre Sísifo e Aspros para escolher seu sucessor. O Grande Mestre também tem como função ter contato direto com a deusa Athena. Não sabemos ao certo qual é a natureza dessa relação. Se o Grande Mestre ajuda Athena em algum tipo de treinamento, atribuições e responsabilidades, como nós vemos um pouco acontecendo em The Lost Canvas, ou se existe apenas uma relação de mestre e serva, apesar da Saori não enxergar dessa forma. Esse não foi um assunto ainda muito explorado para dentro de Cavaleiros do Zodíaco, o que eu acho uma pena. Então, essas são todas as atribuições, hierarquias, cargos e tudo que compete a esses personagens e como o santuário se organiza a partir disso. Mas e você? Sabia de tudo isso? Tinha alguma dúvida? Esse vídeo te gerou ainda alguma dúvida? Concorda? Discorda de algo que eu falei? Coloca aqui nos comentários. Além disso, compartilhe esse vídeo com a galera para que eles também possam saber como o santuário funciona e para que a gente possa conversar, debater e vocês sugerirem novos vídeos também. Então, meu povo, não mais é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Vejo vocês na próxima live ou vídeo. Valeu!